numa questão de atualidade, o que está acontecendo no Pantanal é algo que interfere diretamente em alguns aspectos. Vimos que, na nossa última aula, 2 aulas atrás, eu passei um vídeo sobre aquecimento global, né? Até um videozinho da Netflix. E aquele vídeo relacionado ao aquecimento global é algo que está também muito atual. Só para vocês terem ideia, é interessante como nós, que éramos uma referência na parte ecológica, como éramos uma referência no campo da biodiversidade, principalmente na questão de preservação ambiental. De certa forma, nós temos praticamente metade do nosso país ainda com florestas nativas, e nós somos uma referência a nível de lei, porque o nosso Código Ambiental é um código muito atual. O nosso Código Ambiental é um código que é admirado pelas principais companhias. Como eu falo companhias, eu estou falando realmente na questão capitalista, nos bancos, nas empresas, nas multinacionais, porque hoje o tema que a gente falou tanto na parte de agricultura como na parte de industrialização, vocês viram que eu bati muito nesses dois ambientes relacionados à questão ambiental. A nossa agricultura, a nossa agropecuária, ela anda de mãos dadas com a preservação ambiental. A nossa indústria, ela anda de mãos dadas com a preservação ambiental. Então, é muito importante entendermos a preservação ambiental, é muito importante entendermos a questão do bioma, a questão da diversidade, para, a partir daí, entendermos os problemas nacionais, os problemas tanto na área da agricultura, como na área industrial, como até o problema urbano. Porque tudo isso tem referência. Só para vocês terem uma ideia, eu vou trazer 2 dados agora, muito importantes. O primeiro dado, que é extremamente importante, é com relação à emissão de CO2. Por incrível que pareça, acho que nos últimos 20 anos, esse é o primeiro ano que teremos uma redução na quantidade de CO2 expostos à atmosfera. Aí, muitos aqui podem questionar e pensar, né? Beleza, mas em compensação nós tivemos aí uma parada global com relação ao que a gente sabe aí do problema de saúde mundial, né? Que é o coronavírus. Então, por conta desses lockdowns que foram dados no planeta, muitos países parando aí 1 mês, 2 meses, muitos países parando 40 dias, isso trouxe, de certa forma, benefícios para o meio ambiente relacionados à emissão de CO2. Porque menos carros, automaticamente menos produção, automaticamente menos CO2 na atmosfera. Então, isso me remete 2 pontos, que é importante para vocês entenderem. O primeiro ponto é o próprio CO2. Então, isso pode ser dado tanto em geografia como em biologia, que é a questão do ciclo biogeoquímico. Certo? É a questão das plantas absorverem o gás carbônico e emitirem oxigênio, né? Seria o ciclo do carbono. O ciclo das chuvas é muito importante entendermos, que foi falado até agora no vídeo. Por conta da queimada, eu tenho uma evapotranspiração menor, automaticamente eu tenho uma quantidade de chuvas menor. Isso prejudica diretamente a agricultura, como falamos. Se eu tenho menos chuva, eu vou ter um prejudicial gigante à agricultura. De certa forma, o Brasil é uma referência em alimentos. Nós podemos dizer que alimentamos o mundo, porque a nossa agricultura é uma das maiores do planeta. Então, se eu tenho uma diminuição na emissão de chuva, automaticamente eu vou ter uma menor produção na agricultura, principalmente na agricultura. Tendo em vista que 80% a 90% da nossa agricultura, ela não tem irrigação. O que irriga é chuvas. Então, se eu destruo a floresta, inicialmente, pensando numa pecuária extensiva, pensando na criação de gado, eu estou fazendo a maior besteira do mundo. Porque para criar gado e para aumentar a minha produção de carne, eu não preciso desmatar. Eu preciso investir. É diferente. E para melhorar a minha agricultura, eu também não preciso desmatar. Ao contrário, eu tenho que preservar, porque a agricultura, ela não só precisa de espaço, como eu preciso do que a gente chama de selo verde.
O que é o selo verde? É quando nossos produtos, eles são atestados, eu tenho um atestado de qualidade a nível de preservação ambiental. Nós hoje já somos prejudicados, já estamos prejudicados. Muitos produtos, principalmente na Europa, Holanda é um exemplo, a Alemanha é um exemplo, Itália é um exemplo, França é outro exemplo. Grandes hipermercados, grandes marcas europeias, hoje já estão negando produtos brasileiros. Isso aconteceu ano passado, porque ano passado foi muito batido na queimada da Amazônia, e esse ano está acontecendo de novo. Pessoas que não querem comprar o produto brasileiro por conta das queimadas. Eu falei com vocês até na última aula com relação à fábrica, né? A fábrica da Sony que está saindo da Amazônia. E essa desindustrialização brasileira também está relacionada a essa questão do desmatamento. Não é o fator principal pela saída da fábrica. Não estou falando isso, mas existem referências, com certeza. Então, eu trago esse tema, a gente dá uma pause, né, aos assuntos de indústria, de tudo, e sempre eu estou batendo com relação aos temas ambientais, porque os temas ambientais, eles são geografia. Os temas ambientais, eles são cobrados. Como eu disse, não necessariamente apenas em geografia, mas pode ser cobrado em biologia e ciência, pode ser cobrado em história, pode ser cobrado em português com textos. Então, fiquem atentos a esses temas relacionados à ecologia. Fiquem atentos a essas reportagens relacionadas a problemas ambientais. Nós já trouxemos diversos problemas ambientais provocados pelo aquecimento global. Ou seja, veja aí, nas últimas aulas, eu já trouxe vídeo de furacão no Brasil, né, o tornado bomba. Eu já trouxe vídeo de queimadas, como eu trouxe hoje. Eu já trouxe vídeos, problemas de chuva negra provocados pelas fuligens das queimadas. Então, tudo isso é tema direto de nossas provas. E isso pode estar relacionado a outros temas. Então, é algo extremamente atual e algo que nós temos que estar realmente sempre vigilantes. Então, com isso, a gente vai pensar... Hoje, nós vamos adentrar a questão demográfica, aos conceitos e princípios da demografia. E na próxima aula, a gente vai entender a questão da pirâmide etária, que sempre cai em prova do IF, certo? Entendermos como analisarmos uma pirâmide etária e como, ao analisar aquela pirâmide etária, colocarmos isso em questões. Mas, para eu analisar a pirâmide etária, eu tenho que entender como acontece essa questão demográfica. Gente, quando eu estou falando demográfico, eu estou falando de pessoas, de povo, de população, certo? Demografia é o estudo da população. Então, quando a gente trata de demografia, nós temos que pensar em dois ambientes. No ambiente mundial e no ambiente nacional. Nós somos um país novo. A gente trabalhou isso aí em regionalização, certo? O Brasil foi descoberto recentemente. Mas o que reflete no desenvolvimento do Brasil já foi visto no desenvolvimento mundial, no desenvolvimento global. Principalmente onde temos uma grande referência na Europa e nos Estados Unidos. Na Europa, pela primeira Revolução Industrial. Nos Estados Unidos, pela segunda Revolução Industrial. Então, veja só, demografia está diretamente relacionado à industrialização. Isso a gente já bateu muito na questão da indústria. Já batemos muito quando estávamos falando de industrialização e como isso está relacionado à demografia. Vocês lembram que eu falei de quando você monta uma indústria, essa indústria, as pessoas que viviam no campo até então, eram do rural. Ou seja, eles saem do campo e vão em direção à indústria. E ao ir em direção à indústria, acontecem alguns fenômenos. E o principal fenômeno é desenvolvimento. Ou seja, a indústria traz desenvolvimento. E ao trazer desenvolvimento, ele traz qualidade de vida. Então, precisamos nos acostumar, certo? Isso pode cair na prova
também, porque isso está muito direto e está muito relacionado ao nosso dia a dia, que chama-se taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Certo? A gente vai tratar essas taxas com mais ênfase, com mais calma na próxima aula, certo? Mas o que é isso, certo? O mundo, ele tinha uma grande taxa de natalidade, ou seja, nascia muita gente. Taxa de natalidade, natal, nascimento. Ou seja, nascia muita gente. Só que o homem era praticamente um homem do campo. É só a gente lembrar em história, quando estamos tratando de Idade Média. Como se desenvolvia a Idade Média? Como se desenvolvia ali até as grandes navegações ali? E foi a partir dessas grandes navegações que descobriu o Brasil. Como o mundo era desenvolvido naquela época? Certo? É só você pegar algum filme lá do século XIV que vocês vão ver como o mundo se desenvolvia naquela época. Então, o mundo era praticamente rural. As pessoas sobreviviam a partir de plantações. Né? Nós tínhamos ali os castelos, né? E todas aquelas pessoas vivendo dentro das muralhas do castelo que protegiam a população. E aquela população, para pagar a sua estadia naquelas proteções, né, do burguês, eles tinham que plantar, eles tinham que alimentar, onde a maior parte dos alimentos plantados era dado ao Senhor. E ele pagava através disso, ele dava para a pessoa que estava lá ferramentas, estadia e assim por diante. E a gente via que naquela época tudo era em torno da produção primária. Então acontece o quê? Nós começamos a ter nas navegações, o Brasil é descoberto, papapá, quando chega século XVIII, primeira Revolução Industrial. Nessa primeira Revolução Industrial, nós temos que começar a pensar o que acontece. Por que chama-se revolução? Porque ocorre uma revolução completa na humanidade. Beleza, aonde eu quero chegar com isso? Antes dessa revolução, as pessoas, como eu disse, viviam em campo. E, de uma forma natural, o ser humano, não estou falando nem homem nem mulher, estou falando do ser humano, como um ser vivo, o corpo, de forma natural, necessitava de grande quantidade de pessoas. Ou seja, eu tinha uma grande taxa de natalidade, porque o homem precisava de mão de obra. E o homem, para ter mão de obra, precisava procriar. Então, nós temos uma taxa de natalidade gigante. Porém, contudo, todavia, nós também tínhamos uma taxa de mortalidade gigante. Por que nós tínhamos uma taxa de mortalidade gigante? Porque naquela época não existia qualidade de vida. As pessoas eram expostas, a medicina ainda era muito precária, não existia vacinação, não existia nada, as pessoas ficavam expostas a vírus. Só você vê a peste negra. Só você vê algumas doenças que praticamente quase que erradicaram a população. A peste negra matou 1/3 da população mundial naquela época. Então, as pessoas morriam muito. E por ter uma grande taxa de mortalidade, existia a necessidade de ter também uma grande taxa de natalidade. E é a partir daí que nós começamos a pensar na questão demográfica. É a partir daí que nós começamos a pensar em como se desenvolveu a população global. Nós tínhamos uma população muito limitada. Porque nascia muito, mas morria muito. E o que acontece com a Revolução Industrial, que a gente falou? É o principal ponto disso. Existe a qualidade de vida. As pessoas começam a ter acesso à ciência. As pessoas começam a ter acesso à tecnologia. Surge a partir daí as cidades. Aquela sujeira, aquela bagaceira toda que existia antes, começa a ser diminuída. As cidades começam a trazer qualidade de vida. E o que acontece com isso? A taxa de mortalidade, ela vai igual o biquinho do Titanic, ó, para baixo. A taxa de mortalidade diminui, quase desaparece. Desaparecer não, né? Porque ainda tem uma taxa de mortalidade muito alta. Mas eu estou com uma taxa de natalidade muito alta e minha taxa de mortalidade, ela despenca. Com isso, eu tenho uma grande população nascendo. Eu tenho o que a gente chama de boom demográfico. A população, ela explode.
quantidade de pessoas que surgem, ela explode. Isso de uma primeira etapa, porque a minha taxa de mortalidade, ela cai, mas a minha taxa de natalidade ainda é muito alta, porque o ser humano ainda está acostumado a ter muitos filhos. Mas, naturalmente, com a tecnologia e com a criação das cidades, o homem passa a ser urbano, automaticamente a mulher, sexo feminino, ela é inserida no mercado de trabalho. A mulher, sexo feminino, ela começa a ter relevância diante da sociedade. Com isso, a taxa de natalidade começa a diminuir. Isso é um fenômeno global. Isso é um fenômeno nacional. Porque no Brasil, isso aconteceu em escala menor. E existem algumas datas que eu quero que vocês comecem, não é gravar, mas saber. E quando chegar na próxima aula, vocês vão ver que é 1960. Eu só quero que vocês memorizem essa data. Porque o que, oh, professor, o que tem essa data, 1960? Porque até 1960, o Brasil era um país naturalmente agrário. E a partir de 1960, o Brasil passa a ser um país urbano. Por isso que essa data é tão importante. E todo esse fenômeno que eu acabei de traçar com vocês, a questão de alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade, tudo isso, ele se desenvolve também no Brasil. Ou seja, até 1960, nós tínhamos uma grande taxa de mortalidade e uma grande taxa de natalidade. A partir disso, nós temos uma industrialização e nós começamos a ter uma menor taxa de mortalidade, mas a taxa de natalidade ainda é grande. E a partir da década de 90, nós começamos a regular isso. Ou seja, tudo passa por etapas. A gente vai ver isso com calma na próxima aula. Mas é a partir daí que eu quero que vocês entendam toda essa questão e todo esse desenvolvimento demográfico a nível global. Vamos passar rapidinho aqui pelos slides para vocês verem que a explicação ela é até mais importante que o slide. O slide eu vou passar para deixar no grupo com vocês, tá? Para vocês depois dar uma estudada. Aí aqui tá, gente, ó, como eu falei, ó, a partir de 1980, tá vendo? Ó, a população ela tem uma estabilidade e que é isso? Ó, século XVIII, século XIX, primeira revolução industrial. Quando acontece a primeira revolução industrial? Porque eu tenho uma baixa população, certo? Nessa data, porque eu tenho uma alta taxa de mortalidade e uma alta taxa de natalidade. Só que quando chega 1804, aproximadamente, nós temos ali a Revolução Industrial e a urbanização, que acabou de falar. Com isso, a minha taxa de mortalidade, ela diminui. Então, minha taxa de natalidade ainda está alta. Então, a população faz isso. Ela começa a subir. E só depois, a partir da década de 90, que nós temos uma estabilidade na população. Aí a primeira fase, que a gente chama de fase de crescimento lento, tem um crescimento gigante, porque morre muita gente e nasce muita gente. Então isso se equilibra, ocorre um equilíbrio. A partir do século XVIII, tudo que a gente falou até agora, eu tenho um avanço na medicina, a descoberta de vacinas, e isso faz com que a minha taxa de mortalidade diminua. Mas minha taxa de mortalidade ainda está alta. No século XIX, ou seja, a partir da segunda revolução industrial, eu começo a ter ciência, tecnologia com os principais fundamentos da segunda revolução industrial. E com isso, eu ainda tenho o combate a agentes infecciosos, diagnósticos mais precisos, a criação do raio-x. Ou seja, tudo isso traz maior qualidade de vida, maior desenvolvimento. E automaticamente, uma melhor,
o melhor desenvolvimento ainda é grande. Do 18 até a terceira revolução industrial, eu tenho uma crescente em tecnologia, eu tenho uma crescente em ciência aqui. Desde o século XVIII. Nesse slide, gente, desconsiderem o que eu coloquei, tá? Botem acelerado. Ou seja, 2 momentos acelerados, a segunda fase. Ou seja, a partir da segunda metade do século XX, aí eu tenho o que a gente chama de explosão demográfica ou boom demográfico. Com todos aqueles conceitos que falamos. E aqui está os principais países que desenvolveram esse boom demográfico. Né? Quando o maior crescimento populacional, menor crescimento populacional. Então, na África, na América do Sul, América do Sul, os principais países que tiveram um crescimento acelerado na sua população. Tem demografia nisso, que são 3 teorias que de vez em quando caem em prova, e elas podem fazer contigo algumas pegadinhas. Gente, bota um ok, porque eu posso analisar. A minha voz está saindo ok, botem só ok aí, por favor. Que travou aqui no meu computador de novo. Eu não sei se está indo legal. Alô, som. Estão escutando, gente? Me dá um ok aí, por favor. Ok, pronto, beleza. Vamos voltar. Se vocês observaram, anteriormente eu coloquei, isso aqui é um videozinho de Guerra Infinita, né? Onde Thanos explica o motivo pelo qual ele quer matar metade do ser vivo do universo. E é a partir dessa ideia que Thanos traz no filme, diz que o ser humano é uma praga. O ser humano não, o ser vivo é uma praga. E ele tem que se alimentar de todo jeito. E isso vai fazer com que o mundo entre em colapso, porque vai faltar alimentos. Então, ele matando metade do ser humano no universo, as coisas se regulamentam de forma natural. Ou seja, o universo sobrevive. E é a partir daí que nós temos a primeira teoria demográfica, que é chamada teoria malthusiana. E o que Thomas Robert Malthus explica nessa teoria? Ele fala da seguinte forma, que enquanto os alimentos crescem numa progressão aritmética, o ser humano cresce numa progressão geométrica. Como assim? Vamos pensar. Digamos que os alimentos no mundo, eles estão crescendo em uma progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? Ou seja, os alimentos crescem nesse nível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enquanto a população geométrica, a progressão geométrica é 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ou seja, a população cresce muito mais rápido do que a capacidade alimentícia dos alimentos chegarem a um equilíbrio. Então, vai chegar uma hora que a população ela vai crescer mais, parte aqui,
nós teremos fome, porque não teremos alimentos suficientes. Então, a teoria de Malthus, ele diz que a demografia, certo? A população, ela cresce em uma progressão aritmética, enquanto os alimentos, a população cresce aritmética. A segunda teoria, ele fala, é chamada de teoria neomalthusiana. A primeira teoria está tratando de alimentos. A segunda teoria está falando sobre o subdesenvolvimento, a miséria, ou seja, a expansão demográfica é uma das principais causas do atraso econômico, da pobreza, da miséria, ou seja, do subdesenvolvimento. O que é que ele diz? Que é por conta dessa grande população que surge a miséria, que surge os países subdesenvolvidos, que surge a pobreza. Ou seja, a primeira teoria malthusiana fala que o aumento da população prejudica diretamente os alimentos. A neomalthusiana fala que a grande quantidade da população, isso prejudica diretamente o surgimento da pobreza e do subdesenvolvimento. E a terceira teoria é chamada de ecomalthusiana, ou ambientalista, que fala da seguinte forma, que o crescimento da população, ele prejudica diretamente o meio ambiente, ele é devastado, certo? A partir do crescimento populacional. Ou seja, os recursos que o meio ambiente, que o meio natural disponibiliza, ele é destruído pelo crescimento demográfico. Então, vamos lá. As três principais teorias é a malthusiana, que fala dos alimentos, a neomalthusiana, que fala do subdesenvolvimento, da pobreza e da fome, e o terceiro, que é o ecomalthusiano, que fala dos recursos naturais. Essas são as três teorias demográficas. Porém, existe uma quarta teoria, que é chamada teoria reformista ou marxista, que ela fala o contrário. E qual é o contrário? É que a miséria e a pobreza dos países são a causa do crescimento da população, ou seja, muito parecida com a teoria neomalthusiana. Porém, a reformista fala o seguinte: para termos um país desenvolvido, nós precisamos controlar a população. Ou seja, a partir do desenvolvimento local, a partir do equilíbrio local, automaticamente a população ela vai diminuindo o seu crescimento natural. Enquanto as outras falam que o crescimento prejudica, essa fala o seguinte: vamos cuidar do ambiente, vamos cuidar de uma reforma do Estado, de uma reforma do país, na qualidade de vida, que automaticamente a população diminui o seu crescimento. Então, muito cuidado. As três primeiras características das teorias demográficas falam do crescimento da população e o que ela está prejudicando. Malthus, na malthusiana, fala do alimento. Os neomalthusianos, que são os filhos de Malthus, né, os descendentes ideológicos de Malthus, falam da fome, da miséria, do subdesenvolvimento do país, recursos naturais que elas nos dão. Tudo isso surgindo a partir do crescimento da população. Já os reformistas dizem, para controlarmos o crescimento populacional, nós precisamos controlar a pobreza e o subdesenvolvimento. Ou seja, se eu dou qualidade de vida, se eu dou desenvolvimento, automaticamente eu controlo o crescimento populacional. E aqui está a transição que a gente falou. São 4 etapas. Alta taxa de mortalidade e natalidade. A taxa de natalidade está alta, de mortalidade começa a diminuir. Na terceira fase, a fase da natalidade diminui e a mortalidade está baixa. E na quarta fase, tudo se equilibra.
Então, o desenvolvimento demográfico, ela surge a partir dessas 4 fases. E foi tudo que a gente falou no início da aula. E aqui está falando de todos os crescimentos, ou seja, as fases. A primeira fase, crescimento lento, que a gente falou. Segunda fase, crescimento acelerado. Terceira fase, desaceleração demográfica. E quarta fase, estabilização, equilíbrio. Então, com isso, a gente tem atualmente essa distribuição global da população. Essa distribuição global demográfica. Muito relacionado à Ásia, né? Só aqui nós temos quase metade da população. E as outras distribuídas no planeta. Bom, gente, com isso, nós vamos finalizar essa primeira etapa, essa primeira parte das teorias demográficas, da parte de demografia. E na próxima aula, nós voltamos a tratar de demografia, finalizando e vendo algumas questões e como essas relações da demografia estão retratadas nas questões do IF. Tá bom, gente? Boa noite. Cheiro no coração de todos vocês. E até a próxima aula. Tenha um ótimo final de semana, né? Praticamente sexta-feira, já está chegando o final de semana. Então descansem, estudem, mas se preparem que a nossa provinha está chegando. Cheiro no coração e até a próxima aula. Beijo para vocês.